E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar então a segunda aula, tá? A segunda gravação, que é basicamente nós vamos então referenciar mais uma vez o livro Comportamento Consumidor do Michael Salomon. Então agora nós vamos falar especificamente do capítulo 3 do livro, tá? Então começando da página 79, tá? Para quem quiser ver lá diretamente na fonte primária, tá? Bom, é o seguinte, então vamos começar aqui. Vocês viram que teve um corte aí, né? Para quem assistiu as duas aulas de sequência. Foi difícil gravar aqui, tá, pessoal? Agora são 7h45 da manhã, foi o único, uma segunda-feira. Eu tive que esperar todo mundo sair de casa e um horário que tá todo mundo, no caso minha filha, dormindo, pra gente poder gravar aqui. Então, vamos lá. Pessoal, que acontece? Então, vamos falar sobre a parte das influências culturais na decisão de compra, tá? Então, aqui eu coloquei como criadores de cultura influenciam o comportamento do consumidor, tá? Essa questão da cultura é sempre, na minha opinião, um assunto polêmico, tá? Porque é uma estrutura de poder, né? Lembrando que o que a gente chama de poder? Poder é quando basicamente você consegue que uma pessoa faça uma coisa que você quer. Então a cultura, ela, de certa forma, ela é uma ferramenta que faz com que as pessoas façam o que a gente quer muitas vezes. Usar a cultura, criar uma cultura é uma estrutura de poder. Tá? Eu acho que isso é uma coisa bem clara, qualquer pessoa aí que estudar e ler sobre isso vai chegar a essa conclusão. A questão é que no marketing eu acho que o jogo é um pouco mais evidente, né? Então, aqui o que a gente vai falar? Então, o Salomão vai falar que a cultura é a personalidade de uma sociedade. Então, é como se cada nação, cada país tivesse o seu jeito e a sua personalidade, suas características comportamentais, e isso é a cultura, tá? Eu acho que é uma coisa um pouco mais ampla, mas vamos começar a partir dessa questão aqui. É, então eu dividi exatamente como ele colocou lá também, falando primeiro sobre a cultura e o consumo no dia a dia, tá? Então a cultura é um manual invisível que orienta a escolha. Então é como se a gente vive a cultura e você simplesmente vai seguindo o que as outras pessoas estão fazendo e isso faz parte da cultura também, tá? De acordo com o Solomon, tá? E aí, então, o que acontece? Eu coloquei umas notas ali, eu vou até ler aqui. Então, o livro explica, define a cultura como conjunto de valores, éticas e objetos compartilhados que orientam o comportamento, tá? Então, começando aqui pelo primeiro, aí eu trouxe alguns exemplos, né, para a gente poder discutir, tá? O primeiro exemplo é basicamente do café, que ele vai basicamente falar que o café ele ilustra esses valores centrais, né? Então você tem um jeito de consumir café. E aí eu coloquei dois exemplos aqui interessantes, que o primeiro é Nespresso, que basicamente é um café com para quem gosta de café mais elaborado, tá? E aí você tem essa experiência de cafeteria na sua casa, né? Ou mesmo, uma coisa interessante aqui que a gente pode observar é que também o ambiente vai fazer diferença. Porque se você comprar uma cápsula, se você comprar um conjunto ou estiver tomando um Nespresso, provavelmente uma cápsula vai custar para você mais ou menos aí, a cápsula em si, né? Vai custar mais ou menos uns R$ 2, tá? Eu tô falando porque eu gosto muito de café também.
ter mais ou menos uma noção do preço, tá? Uma cápsula vai custar em média aí R$ 2. Se você for tomar essa mesma cápsula num outro lugar, se você tiver num posto ou se você tiver numa cafeteria, a mesma cápsula Nespresso vai custar aí, vou chutar, R$ 8, tá? Então, o ambiente também vai fazer muita diferença nessa relação de consumo, tá? E aí tem um paradoxo aqui que é o exemplo dessa linha da Dolce Gusto, que é o pingado, né? Para quem gosta de tomar um café na padoca, na padaria ou no bar, sabe exatamente o que significa o pingado, que é o cafezinho típico de bar, né? Então tem o que? Um ritual de consumo, tá? Esse ritual, então eu anotei aqui, cada ritual, a gente vai falar mais de ritual, cada ritual de consumo reforça esses valores e como o autor observa, é neles que o produto adquire um significado simbólico. Então, esse simbolismo, inclusive com um copinho americano aqui, ó, pingado com um copinho americano, que é o clássico, né, para quem tem essa referência simbólica do pingado de padaria, tá? Continuando aqui, o que mais? Então, pessoal, eu coloquei aqui agora, seguindo, nós temos o que? Os sistemas de valores. Gente, esse autor aqui, ó, Hofstede, ele, ele é um autor que estudou sistemas de valores culturais. É óbvio, galera, que aqui é um nível de profundidade extremamente teórico, extremamente acadêmico, que não vem tanto ao caso, tá? Mas aqui eu tentei dar uma simplificada, tá? Para fazer uma correlação, beleza? Então, assim, inclusive, já fazendo um gancho, nós vamos ter no capítulo 6 como essas memórias elas se fixam, como é que a gente se fixa, e que depois a gente vai correlacionar isso também. Então, nós temos lá o valor da praticidade, então a adesão instantânea ao Pix, né? Então, você rapidamente se adequa a alguma coisa, principalmente uma coisa que tem uma característica de desburocratizar, né? Quando você vê que, nossa, isso aqui facilita muito a nossa vida, a gente vai aderir. Eu vejo isso, por exemplo, na adesão do Pix. Eu acredito que o Pix foi um grande sucesso, porque em pouco tempo, tá? Todo mundo estava usando o Pix, uma transferência rápida, instantânea. E aí eu trouxe até um exemplo, porque eu já vi isso aqui, tá? Eu coloquei uma reportagem que tinha lá mendigo profissional, que ele tinha um QR Code, né, para pedir esmola. E basicamente eu penso que é mais ou menos nessa linha, tá? Se adaptou tanto à questão da tecnologia, né, no valor da praticidade, no caso, que se tornou viável o mendigo pedir Pix, né? Para vocês terem uma noção de como a sociedade se adequou rapidamente, né? Então, então aquela história do cara chegar, não tenho dinheiro, o cara já mete um QR Code e fala, então faz aqui o Pix para mim, né? Outra coisa também aqui, falando um pouco mais da questão do consumo, o valor da sociabilidade, que é o quê? O exemplo de grupo de família, mas é óbvio, né? Quando a gente pensa em grupo de família, a gente pensa muitas vezes em desavença, em treta, mas eu queria ou destacar os períodos de efervescência de compra, período que a gente está mais disposto a comprar, sobretudo Black Friday, né? Então nós temos lá o Black Friday e, por exemplo, imagina um grupo de família que na época do Black Friday alguém vai lá e fala, ó, comprei aqui, não sei o quê. E aí acaba. É um tipo de valor de sociabilidade relacionado ao consumo, tá? Então, eu anotei aqui, o poder dos grupos de WhatsApp faz eco à ideia de valores coletivos que moldam normas de consumo, tá? Então aqui a gente está falando especificamente dos intervalos de página entre a página 80 e 85 do livro, para quem quiser ler mais em profundidade depois, tá? Aqui eu trouxe, então, tô trazendo sempre exemplos bem cotidianos e bem acessíveis para que a gente possa
para que vocês possam acompanhar a aula, beleza? E aqui, então nós temos o quê? Gente, a questão de movimento cultural e meme, eu vou até fazer um paralelo. Por quê? A cultura do meme é uma cultura que caberia uma aula só para falar dela, porque é uma questão bem interessante, né? Na minha opinião, porque o meme ele se tornou basicamente uma ferramenta de comunicação que transmite muita coisa em uma única tela, basicamente, né? Então você consegue fazer uma provocação com uma crítica ou com um ar de humor, tudo numa única imagem. Às vezes um meme não é só um meme, tipo, um meme só para dar risada, não. Às vezes tem uma coisa ali mais profunda. Já é comprovado que muitos memes são feitos por especialistas que estão tentando viralizar os mais diversos tipos de memes, com os mais diversos tipos de interesse, tá? Então, assim, pra gente aqui importa o quê? A parte do consumo, tá? A parte do marketing, tá? Então, falando do movimento cultural e os memes, né? Aqui, pessoal, não tem como falar sobre consumo sem falar de Big Brother, tá? Aqui eu vou deixar bem claro, né? Eu não escondo minha opinião em nenhum momento, que eu particularmente não assisto Big Brother há décadas, tá? Décadas. Vocês estão vendo que tá acho que, se não me engano, tá na 26, né? Eu devo ter assistido os primeiros, um ou dois, né? Então, os primeiros Big Brother. Assisti depois, perdeu a graça pra mim há mais de uma década, porque eu não assisto. Mas eu sei que pra quem assiste, tem uma relação de consumo, assim, óbvia, né? Então, eles têm lá as coisas, depois eu vou até falar mais, mas enfim, né? O que eu queria, nesse primeiro momento, é observar os recortes de como a gente é influenciado. Então, tem um cara do BBB que fala uma frase bem específica, não vou ter nenhum exemplo aqui em mente. Quando você vê, as pessoas começam a falar aquela frase, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos de novelas, porque a novela, ela costumava ser essa ferramenta de influência, de comportamento, de cultura, que era assim, eu coloquei ali alguns exemplos de novela lá, o Clone, Terra Nostra. Então, nessa época por exemplo, da novela O Clone, eles faziam uma pesquisa que fazia referência a Marrocos. Então, tinha lá o desejo por ganhar ouro, daí tinha uma menina lá que falava Inshallah, que era tipo, um dia eu quero ter muito dinheiro, Inshallah. Eu não lembro exatamente o que significa essa palavra, mas ela tinha um sentido que seja como se fosse assim, se Deus quiser, assim seja, sei lá. Então, quando você via, muita gente estava falando isso, Inshallah, Inshallah. É, além da questão mais. Por exemplo, aqui eu coloquei Terra Nostra para quem é mais antigo. Cara, Terra Nostra era basicamente uma novela que fazia referência à imigração italiana no Brasil. E todo mundo tava falando, quando você via, tava todo mundo falando que algumas palavras aleatórias no meio das conversas aí em italiano, né? E também se foi uma época que as pessoas tava todo mundo usando chapeuzinho, aquele chapeuzinho de abinha, sabe? Porque na novela o pessoal usava muito isso, fazendo referência a anos 20, etc. Aquela parte, período ali pós-guerra, né? Então, pessoal, é muito interessante isso, porque acaba interferindo no comportamento das pessoas, né? A novela, ela fazia as pessoas falar bordões, fazia as pessoas usar maquiagem específica no olho que fazia referência a um país. Então tem toda essa questão do movimento cultural, tá? Aqui eu notei que então o BBB funciona como uma instituição cultural que transfere símbolos, então memes, bordões, para as marcas, gerando rápido ciclo de adoção. O caso clássico de alta velocidade de difusão de significados. Então,
O BBB, sem dúvida, é um case de sucesso, tanto no consumo quanto no comportamento, tá? Que pra mim é lamentável, mas é minha opinião, né? Enfim. Ahn, e aí eu coloquei aqui mais a questão, então, da engenharia de realidade. Então, que aqui é quando nós temos um product placement que muita gente chama de merchandising, sendo que merchandising, na verdade, é um estudo mais aplicado para apresentação de produtos, né? Eu não vou entrar tanto nisso, mas assim, tem gente que vê merchandising como uma publicidade implícita, mas aqui eu estou falando de product placement, que basicamente seria uma publicidade explícita, tá? Então, o exemplo que eu coloquei aqui é do próprio BBB, que você tem a prova de líder, por exemplo, que tem lá a parceria com a PicPay, com a Stone, né? Vocês estão vendo ali uma imagem, ou com o próprio Mercado Livre. Eu coloquei aqui um case que me chamou muita atenção, que era zapeando lá, como eu falei, eu não gosto muito de assistir BBB, mas me chamou atenção uma vez que eu vi um insight lá, um insert, né, um desses product placement, que era da Super Bonder, que eles para fazer a prova do líder a pessoa ficava colada de ponta cabeça. E aí eles passam isso aqui preso com Super Bonder, tá? Me chamou muita atenção porque assim, a confiabilidade que você tem no produto, né? Ao ponto de você falar, ó, eu vou colar o seu pé com Super Bonder aqui, é uma quantidade absurda, né, de cola Super Bonder, mas assim, querendo ou não, era você tem que ter muita confiança no seu produto para você fazer isso, né? Porque senão você tem um programa ao vivo que a cola vai soltar e você vai ser totalmente descreditado quanto à qualidade e confiabilidade do seu produto, né? Então eu acho bem interessante esse case aqui, esse recorte especificamente. E o que mais? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Então, na seção Engenharia de Realidade, o autor enfatiza que marcas inserem-se nas narrativas populares para parecer parte orgânica do enredo. Então, o placement no BBB ou QR Code na live da Magazine Luiza, Magalu, são exemplos diretos do que Solomon chama de product placement e advergaming, tá? Então, eu estou falando especificamente aqui entre as páginas 95 e 96 do livro, tá? Métodos que reduzem a resistência cognitiva e ensinam a marca como modo tácito. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer aqui é aquela questão, você pensar, pô, é uma barreira usar um PicPay ou um Stone ou algum sistema de pagamento tem uma barreira de entrada muito grande, que é a questão cognitiva, de você falar, meu. Então, como a gente falou na aula passada, é uma decisão difícil você mudar o uso, né, de um produto. E com isso, o que nós temos? Nós temos então um BBB para naturalizar isso e para que você esteja mais aberto e mais pronto para poder mudar de plataforma, né? Porque você viu aquilo no BBB, isso vai, você está tendo contato ali com a interface da maquininha, ou o jogo, ele basicamente serve para te internalizar uma plataforma, uma coisa que te faria ter que ter uma decisão maior e pensar mais sobre aquilo, né? Então ele fica mais palatável. Além disso, o que a gente viu principalmente na pandemia é a questão de como essa cultura de QR Code nas TVs, na minha opinião, ficaram muito mais forte na pandemia. As pessoas dispostas a doar dinheiro para a Covid, para ajudar as pessoas doar, comprar um monte de coisa, não sei o quê. Surgiu essa coisa da TV que tem QR Code. Ah, tá, eu tô assistindo TV, mas eu tenho uma outra tela.
E aí é só você ler lá o QR Code e ter acesso a alguma coisa, um benefício. E aí eles promovem lá uma live com show, com um monte de coisa. E no meio do negócio, do entretenimento, tem lá uma chamada, um call to action, né? Uma chamada para você ter uma ação ali, fazer alguma coisa, comprar, né? Basicamente é isso. Tá? Então, essa questão de engenharia de realidade que o Solomon fala é uma coisa bem complexa, né? Porque não, é diferente de engenharia de engenharia social, que é um pouco mais maquiavélico, digamos assim, um pouco mais maldoso, né? De você é uma estrutura de poder mais com interesses um pouco mais escusos, sei lá, um pouco mais obscuros, né? Já fazer as pessoas comprar ou se adequar a alguma plataforma é uma coisa um pouco mais assim, consumir, o capitalismo, é isso, né? Bom, e aí, agora seguindo então, eu vou falar principalmente aqui das páginas, se eu ver, das páginas 98 até a página 112 do livro, tá? Que é quando ele vai falar de mitos, rituais e o consumo sagrado. Então, aqui, gente, o que que é? É vocês observarem que algumas relações de consumo, elas têm quase que uma ritualística, tá? Então, você pensar o consumo como se fosse um ritual, tá? É, Então, veja bem, por exemplo, eu assisti um cara no YouTube que toda embalagem que ele abria, né, quando ele ia tirar o lacre do produto, ele falava, olha aqui o som do capitalismo, né? Daí ele abria o lacre e fazia um barulho. É como se fosse um ritual, entendeu? Abrir um produto. Então, esses vídeos de unboxing, né? Eles acabam tentando valorizar esse momento, que é quase um momento ritual de você receber ou abrir uma embalagem de um produto, que é uma coisa bem interessante, né? E eu também coloquei aqui o exemplo clássico do churrasco, né? Porque não sei vocês, mas eu acredito que muita gente tem o churrasco como um ritual. E o churrasco para mim é quase uma celebração. Na minha percepção de cultura brasileira, é quase como se fosse um momento de celebração, porque a gente associa uma comida gostosa com encontrar os amigos e tudo mais. Então, eu até coloquei aqui um exemplo de um cara do Instagram que eu já vi uns vídeos que ele tem uma dinâmica de mostrar tudo muito rápido, né? Sempre tem um desafio, não sei o quê. Mas assim, aí você vê um insert de uma marca, a Maturata ali, né? Que é uma marca de churrasco. E aí vai correlacionando, né? Com a cerveja, que tem a ver também muito com a cultura brasileira e tudo mais. Enfim. Sem falar aqui a parte do unboxing da Shopee, cara. Que eles criaram basicamente uma estrutura de gamificação que fazem com que basicamente não só você lembre da parte do unboxing, mas que você se dispõe a fazer review. Eu não sei como é para vocês, mas aqui em casa minha esposa direto quer ficar ela compra bastante, tem comprado bastante coisa na Shopee, e eu tenho notado que ela tem se esforçado bastante para ganhar moedinha, cara. E você vai ver lá, cara, quanto custa aquelas moedinhas? Não custam nada, sabe? Vai dar um desconto de centavos. Só que a pessoa se dispõe a fazer um vídeo mostrando o produto. Então, olha que interessante para a Shopee, se você olhar a questão de margem, né, e a questão de produção de conteúdo, né? O cliente se dispõe a produzir conteúdo em troca de um desconto desconto bem baixo, né? Mas tudo isso fortalece o quê? Esse tipo de ritual. Ah, não, calma aí que eu não vou abrir agora esse produto, eu vou esperar para quando eu poder fazer o unboxing. Porque é como se tivesse um momento sagrado ali, que eu tivesse que abrir o produto naquele momento específico. Então é bem interessante isso, né? É como se cria um ritual em volta de algum momento específico de consumo, né? Aí, o Solomon vai falar então sobre
essa questão da estratégia padronizada versus a estratégia localizada, que são as duas relações de consumo que nós podemos observar numa forma mais global ou mais regional, mais local, tá? Aqui eu trouxe então dois exemplos, né? Então você tem aquela esse o McDonald's Cheddar McMelt, que é uma questão mais local, né? E esse McPlant, que é uma tendência global de uma parceria que eu fui pesquisar sobre esse McPlant aqui específico, porque ele não é vegano, né? Ele não é um hambúrguer considerado um vegano, porque o queijo e a maionese não são veganas, né? Então, o queijo. Mas basicamente, se um vegano pedir para tirar o queijo e a maionese, o hambúrguer se torna vegano, porque a carne não é uma carne de origem bovina, é uma carne vegetal, de origem vegetal. Enfim, eu tenho algumas críticas ao veganismo, porque, sei lá, tem muito vegano chato, né, que fica tentando quase que convencer os outros. Não é só uma questão tem muita gente que não é só questão de estilo de vida, né? Acaba sendo tipo um evangélico do veganismo e é chato pra caramba. Mas, vamos lá, né? Então, o que acontece? E aí eu coloquei aqui como o outro exemplo, é, o dorama, tá? Dorama, então, assim, no geral, né? Doramas são, pra quem não sabe, né? Imagino que a maioria de vocês sabe que dorama são séries que, no meu ponto de vista, no meu círculo social, tiveram uma boa adesão, porque basicamente é uma linguagem diferente, saindo um pouco mais desse eixo hollywoodiano, essa estética hollywoodiana que a gente está mais acostumado. Então, assim, transmite bastante da cultura da Coreia do Sul. Eu acho muito interessante, porque sempre é uma coisinha mais novelinha, sempre mais ameno, sabe? Não sei como vocês veem. E aí tem aquele momento uns clichês, tipo casal no pôr do sol com a música bem, aquela música bem dramática, né? Então tem umas coisas que são bem clichê, só que é bem interessante. Eu tive a experiência de assistir alguns doramas. Eu coloquei aqui essa imagem, que inclusive é de um dorama, que ele faz um paralelo basicamente, é um caso romântico, né? Entre um capitão, sei lá, general da Coreia do Norte com uma menina que vivia uma mulher que vivia na Coreia do Sul e tinha uma vida mais fútil, um negócio assim. Eu não assisti totalmente todo esse dorama, mas eu vi alguns episódios junto com a minha esposa e me chamou a atenção porque tinha essa questão de falar da Coreia do Norte, né? Que pra mim, isso chamou a minha atenção, né? Eu costumo dizer que eu só consumo infotenimento. Eu não consumo entretenimento, porque quando eu vejo que eu tô consumindo alguma coisa que só tá me divertindo e não tá me ensinando nada, eu me sinto como se eu estivesse perdendo tempo, sabe? Então é possível, gente, na minha opinião, né? Aí abrindo um pequeno paralelo, é possível a gente, em todo o tempo, estar aprendendo e se divertindo ao mesmo tempo, tá? E porque a vida é curta, não dá pra gente ficar só se divertindo, né, galera? Então, e aí, esse dorama, olha que interessante, ele traz essa comparação entre uma pessoa que vive na Coreia do Norte, né? E alguém que vive na Coreia do Sul, só que é tudo de uma forma um pouco leve, assim, digamos, né? É óbvio, né? A travessia de uma fronteira de um país para o outro você está correndo risco de vida, não é uma coisa simples, mas isso tudo fica meio que nas entrelinhas, né? Há quem diga que um dorama como esse pode ser de interesse, sei lá, da cultura ocidental,
para diminuir, sei lá, a influência de países, de regimes totalitários como esse, para poder demonstrar como a vida lá não é boa ou tudo mais. Se bem que assim, no geral, o que eu percebi desse dorama específico aqui, que eu não lembro o nome agora, é que assim, ele não falou tão mal da Coreia do Norte. Ele só falou que as pessoas não podiam vir para a Coreia do Sul, né? Mas eu não vi lá, pelo menos não me recordo, as pessoas nesse dorama, ele demonstra como se as pessoas tivessem uma vida simples, mas ninguém tava passando fome, por exemplo, né? Do que eu me lembro, assim. O que eu já acho que talvez não seja assim. Mas, enfim. E aí, trazendo para a parte de consumo, o que fica ali nas entrelinhas? Cara, a Coreia do Sul, a galera tem uma questão com skincare, cara, que é assim, né? Eles praticamente são especialistas em criar um nível de maquiagem assim, é absurdo, né? Tem vários vídeos de pessoas que demonstrando pessoas assim que com a pele ruim, com a pele toda acabada, toda cheia de buraco, pessoa que de repente tem um aspecto um pouco mais envelhecido, que com uma maquiagem, com uma luz, eles fazem um milagre, tá? Esse estilo de franjinha aqui, ó, estilo K-pop da vida, sei lá, é o estilo de franjinha que a galera lá gosta pra caramba. Então é quase com. Você tem um referencial estético, né? E aí imagina, cara, porque a galera começa a trazer isso para outros países. Então a influência global, né? E aí você começa a trazer isso para sua influência local, tá? Especificamente aqui que eu poderia falar de cultura local, especificamente Brasil, no Brasil, né? Pra gente não ficar sem nenhum exemplo de cultura brasileira, né? Sei lá, qualquer festa regional, Parintins, Boi Bumbá, esse tipo de festa que acaba gerando um tipo de oportunidade de venda e de consumo, tá, galera? Então, o que eu tenho visto, falando especificamente da cultura, na minha percepção, tem aumentado muito a cultura de carnaval de rua aqui em São Paulo. Eu não sei se é uma coisa da minha cabeça, mas até uns 10 anos atrás não tinha tanto quanto eu tenho observado nos 2 últimos anos, principalmente. Né? Você tinha lá alguma coisinha na prefeitura de São Paulo, tal, mas agora o negócio está se espalhando, já está vindo em toda a região metropolitana de São Paulo. Então já está tendo muita carnaval de rua aqui, né? Que é uma coisa que não tinha tanto, né? Então tá mudando essa cultura local. E aí a gente tem que ver como é que a gente pode usar esse espaço para ganhar dinheiro, vender produtos, né? É, enfim. Aí, pessoal, já estamos caminhando para o final dessa aula. Não tem como eu falar de tudo isso sem falar de influenciadores digitais, tá? Que eu acho que, enfim, né? Tem que falar de influenciadores digitais. E aí, falando principalmente de YouTube, que é uma plataforma que eu pesquiso bastante, eu trouxe aqui uma imagem do MrBeast, para quem não sabe, é basicamente o maior canal do YouTube da atualidade, com mais de 250 milhões de inscritos, é o maior canal do YouTube hoje, disparado. Passou aí vários outros canais, tá? Para quem quiser depois ver quem quiser ver os números, o site você pode acessar para ver o Social Blade. Social Blade ele tem várias métricas de mídias sociais abertas. É óbvio que se você quiser ver alguma coisa muito detalhada, você vai ter que pagar. Mas do YouTube, por exemplo, você consegue ver alguns números dos principais canais. Ele dá até estimativa de quanto o canal ganha. Mas olha que interessante, é que eu até meio que por acaso eu coloquei aqui um print de um thumbnail, né, uma miniatura de um vídeo do MrBeast que ele faz uma releitura do Round 6, né, da primeira temporada. Eu não assisti a segunda temporada ainda do Round 6,
Mas, como vocês sabem, Round Six é uma série que foi gravada lá no na Coreia do Sul também. Inclusive traz essa coisa do batatinha frita, né? Que tá até o boneco ali no fundo. Que é engraçado, né? Porque, pelo que eu ouvi falar, essa coisa do batatinha frita 1, 2, 3 é uma brincadeira da Coreia. E aí eles usaram essa brincadeira pra fazer um negócio super brutal. Pra quem não assistiu o Round Six é bem forte, né? Cara, esses dias eu tava aqui em casa e minha filha brincando com as crianças do condomínio, batatinha frita 1, 2, 3. No primeiro momento, quando eu escutei, eu lembrei do Round Six, né? Eu falei, caramba, meu. É, Então, assim, sem dúvida, é influência de comportamento, né? As crianças, com certeza, não, eu acredito, pelo menos a minha filha não assistiu, né? Round Six. E eles acabam tendo essa influência indireta, né? Então, e aqui, olha que interessante, vocês parar pra pensar, um cara, que é o Mister Beast, que é Jimmy, né? Eu não lembro o nome dele, mas ele é um americano, numa plataforma americana no YouTube, fazendo, ele fez uma releitura do Round Six sem as mortes, né? Tudo com brincadeira, que é uma série coreana, tá? Então você vê como você tem essa transição de mídia, né? Transição de mídia, de cultura, de consumo. E aí, olha que interessante, né? Então, ele tem lá os próprios produtos dele, que é o Mister Beast Burger e o Fish Table, que é se não me engano, chocolate, tá? Então ele vai fazendo um monte de propaganda no meio das séries, desses episódios dele no YouTube. É, e, cara, assim, com uma visibilidade absurda, né? É, então, inclusive uma coisa interessante para quem for pesquisar sobre o caso Mister Beast como um case de sucesso no YouTube, ele, ele conseguiu escalonar a imagem dele e o canal dele depois que ele fez parcerias com empresas de dublagem. Então, basicamente, ele foi o primeiro youtuber a conseguir lançar algum vídeo que tivesse, como fala, ele contratava empresas de dublagem para lançar em português para o Brasil. Então tinha Mister Beast Brasil, tinha isso antes da IA ser o que era, tá? Agora você vê que, por exemplo, nós já estamos tendo recursos no YouTube que você já consegue fazer uma dublagem em tempo real ali, né? Mas o Mister Beast, antes disso, ele já teve essa ideia. Então você imagina que alguns episódios do programa dele, que basicamente é totalmente intuitivo, é tudo de diversão. Ah, vem cá todo mundo, coloca a mão aqui no Lamborghini. A última pessoa que tirar a mão do Lamborghini vai ganhar o Lamborghini. Então chama muita atenção esse tipo de coisa, né? E aí as pessoas ficam lá dias lá com a mão no Lamborghini. E aí no meio ele vai fazendo a publicidade dele. Além disso, ele consegue monetizar em múltiplos canais, né? Então você imagina, pessoal, você grava lá, você pensa, nossa, quanto custa um Lamborghini? Não sei, vamos chutar aqui US$ 100.000. Ele vai ter o custo da produção, né? Do Lamborghini e de toda a estrutura. E ele vai gastar, vamos supor, vamos dar um exemplo aí, 300, US$ 400.000. E só isso ele vai tirar no YouTube logo no lançamento do vídeo, basicamente. E depois ele vai lançando em todos os outros países. Ele vai monetizando em todos os países com a dublagem que ele lança. E além disso, ele vai. Tem os inserts de produtos que ele capitaliza. Ele tem plataforma, cara, que ele patrocina. Ixi, o negócio. Esse cara tá ganhando muito dinheiro, muito dinheiro. E eu acho super interessante o YouTube também, por isso que é uma plataforma que eu pesquiso bastante, porque o cara tem basicamente uma renda passiva. Ou seja, ele gravou. Quem nunca assistiu o Mister Beast, caso vocês nunca tenham assistido, quando vocês assistirem, porque de repente, o professor falou que é interessante, é entretenimento, tá, gente? Não ensina muita coisa, não, isso aqui, tá?
Então, o que que acontece? Quando vocês assistirem a primeira vez, vocês vão notar que tipo, é totalmente entretenimento, né? E, tipo, o cara consegue ganhar muito dinheiro, né? E aí vocês vão gerar AdSense para ele agora. Então, enquanto todo mundo não assistir, ele ainda tem potenciais clientes que podem ir lá assistir, ele ganhar dinheiro. E agora ele tá fazendo, por exemplo, tá fazendo parceria na Amazon Prime, lançou uma, um, um reality show, né? Então o cara tá ganhando dinheiro, tá indo para múltiplas plataformas, enfim. Bem interessante o caso do MrBeast, tá? Aí, pessoal, já caminhando pro final, eu poderia dar um monte de exemplo de collab, né? Collabs de, de, de pessoas relevantes que fizeram marcas com parcerias e estão nas mídias sociais, né? E como esse produto cria uma cultura, né? É, então, uma cultura de consumo, as pessoas vão lá, então tem o Nike lá, é, tem a moda, e aí tem lá, eu quero ser reconhecido como alguém sei lá, que é alguém que preza pelo conforto. Então você tem, por exemplo, tênis Jordan. Cara, tênis Jordan é muito louco, porque hoje nós temos o quê? Nós temos um tênis que foi feito para jogar basquete, que é extremamente confortável, né? E muita gente usa como estilo de para marcar estilo, né? Nós temos vários outros exemplos de peça de roupa que poderia entrar nessa questão que eu tô falando. Mas enfim. E tudo isso é uma cultura de consumo. Então, pessoal, voltando aqui, especificamente aqui falando do TikTok, né? Então eu vou ler aqui, ó. Criou novos formatos de conteúdo, comportamento de consumo, produtos virais e até mesmo alterou a indústria musical com músicas virais que iniciam tendências globais. Então, cara, é muito louco isso, porque, por exemplo, pra mim, eu vou dar um exemplo da música Dance Monkey, que é a música que minha filha acha mó barato, né? Aí tinha uma época que você viu um monte de gente gravando vídeo com essa música de fundo, então a música ficou uma música quase que ela tá ali vindo escondida, né? Então, galera, e aí a gente pode dar vários exemplos, tá? Mas eu vou finalizar. É óbvio, galera, que eu coloquei um slide com uma polêmica, tá? Não pode faltar uma polêmica na minha aula, né, gente? É, e aí eu vou deixar como essa polêmica como ah, a pergunta que eu quero que vocês respondam. Então vocês vão responder essa pergunta em no máximo 2 parágrafos, tá? Vocês vão abrir um Word e vão escrever no máximo 2 parágrafos, é, dando a opinião de vocês sobre a seguinte pergunta: existe culturas melhores que outras, tá? É uma pergunta extremamente polêmica, tá? E por quê? Porque basicamente quando a gente faz essa pergunta, primeiro você tem que lembrar quem é você, né? Então, onde você está? Nós estamos o quê? Num país de cultura ocidental. Nós estamos num país que tem uma estrutura de poder democrático, teoricamente, né? Um, um- uma, com uma versão de democracia, digamos assim. Então, nós temos um país com uma predominância cristã, né? A maior parte do país é cristã. E aí você vai olhar para a família, onde você nasceu, a sua região e tudo mais. Então, tudo isso faz parte de quem você é, da antropologia, da cultura e etc. E aí, eu já não vou, aqui já dando minha opinião, tá? Bem diretamente, tá? É óbvio que eu não vou ficar. É uma opinião controversa, a minha opinião, tá? Mas eu acredito que sim, que existem
culturas melhores que outras. A questão que quando alguém diz uma coisa dessa é sempre a métrica para você dizer o que que é melhor, o que que é pior, tá? Aqui eu coloquei dois vídeos extremamente polêmicos, tá? Que são totalmente enviesados, tá? Quando, se vocês assistirem, assistam com essa noção, né? Esse é do. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou dar um play aqui, mas eu não vou tocar o vídeo todo, tá? Cadê? Opa, ver se eu consigo tocar ele. Não, vai ficar avançando, né? Enfim, galera. Esse daqui, se não me engano, deixa eu ver, voltar aqui pra mim. Esse vídeo que eu coloquei é de um youtuber polemista americano, Paul Joseph Watson. É um youtuber americano polêmico pra caramba, tá? Polêmico pra caramba. Eu tô falando isso bem claramente, tá? Porque eu quero que vocês entendam que é envezado, né? Ahn, então, deixa eu só colocar aqui pra com uma tela cheia de novo. E aí você tem o que também? Esse Joseph aqui, ele coloca argumentos mais fáceis, tá? Mais palatáveis, tá? Bem mais acessíveis, digamos assim, tá? Como, por exemplo, você considerar que na Índia a ONU teve que fazer uma campanha para tentar tirar a cultura de cagar na rua. As pessoas cagam na rua na Índia. Então, eles tiveram que fazer uma campanha para reforçar que isso não é uma coisa é, muito segura, falando em questão de saúde pública, de questão sanitária, né? Então, eles tiveram que fazer uma campanha para reforçar que fazer cocô na rua não é uma coisa muito legal, né? Sem falar assim, eu não vou atacar tanto a cultura indiana, porque, enfim, eu nunca fui para a Índia, mas pelo que eu ouço falar, tem umas questões interessantes, como, por exemplo, o fato deles comerem com a mão e eles sempre comem com a mão direita. Então, a mão direita é como se ela fosse uma mão limpa e a mão esquerda é como se ela fosse uma mão suja, porque basicamente o pessoal usa a mão esquerda para se limpar. Então, você não usa a mão esquerda para pegar comida, que isso é extremamente ofensivo e todo mundo vai ficar com nojo se você fizer isso. Sendo que, enfim, né? Eu prefiro lavar a mão e usar talheres, porque eu sou ocidental, então assim, eu estou no meu lugar de pessoa da cultura ocidental e influenciada por tudo que a gente tem a costume, mas eu tenho a tendência a achar que isso é melhor usar talheres, lavar as mãos, do que comer usando as próprias mãos, todo mundo dividindo o mesmo prato lá, pegando todo mundo, e aí do nada uma pessoa simplesmente toca uma mão na outra e já seria o suficiente, teoricamente, para ser uma coisa nojenta, uma coisa. Enfim, o vídeo do. Daí eu coloquei um segundo vídeo que é o do Thomas Sowell, tá? Que aí é extremamente denso, extremamente acadêmico, tá? Para quem quer levar a nossa conversa num nível. Então, o Thomas Sowell, para quem nunca ouviu falar desse, ele é um economista extremamente renomado em Harvard. Ele é, cara, é um intelectual que eu respeito muito, valorizo muito, né? E ele vai falar nesse vídeo que eu vou colocar aqui no slide sobre. A pergunta é exatamente essa, né? Se existem culturas melhores que as outras, tá? Então, eu já dei minha opinião e aí eu quero que vocês coloquem os argumentos de vocês, né? Para vocês. Vocês vão escrever então no máximo 2 parágrafos, tá? Lembre-se bem disso. Se escrever muita coisa, eu não vou conseguir ler com todo o detalhe. Eu leio devagar, tá, gente? Eu leio devagar. E então escrevam só o necessário. Beleza? Então essa foi a segunda aula, capítulo 3 do livro. E aí você já tem o que vocês vão fazer para ganhar presença.
Beleza, galera? Valeu, até mais.